Seguindo aqui com o nosso estudo, não é? Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Importante sempre nos lembrar, né? Quem é o autor é o Espírito Santo e faz uso, não é? Deste chamado apóstolo aos gentios, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que está aprisionado quando faz a escrita, ele está em Roma, preso em Roma, quando faz a escrita dessa importante epístola para a igreja, não é? E a Epístola aos Efésios, ela é muito importante, não só pelo conteúdo que nós temos visto e conhecido acerca dela, mas ela fala acerca, não é, de quem é a igreja, do que Deus fez pela igreja, e no meio e do meio em diante dessa epístola, o apóstolo Paulo, não é, começa agora a falar sobre o que os salvos, não é, estes que agora fazem parte da igreja devem fazer, né, a sua conduta, seu procedimento, enfim. E é bem interessante, a gente poderia então separar nessas duas grandes partes essa epístola, não é? E a partir do capítulo 4, e nós estamos nos aproximando desse capítulo, é onde a gente encontra aí essa mudança no tom da epístola, não é? Até aqui, então, o apóstolo Paulo vem tratando sobre a obra de Deus na vida de todos aqueles que estão em Cristo, ou seja, a composição da igreja, o corpo de Cristo, e do quarto capítulo em diante, começa a mudança, então, é como se ele tomasse um rumo diferente na epístola, mas é obviamente baseando-se em tudo isso que ele tratou até aqui, não é? Semana passada nós passamos pelos primeiros versículos do capítulo 3, e eu queria que você abrisse lá comigo a sua Bíblia, Efésios, lá no capítulo 3, nós lemos do versículo 1 em diante, e nós vamos hoje fazer uma pequena releitura dos versículos 5 até o 7, só para que a gente relembre o que tratamos semana passada, para avançarmos aqui na continuidade, não é? Capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, no verso 5, ele diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. O que o apóstolo Paulo estava tratando aqui, né, nesses versículos que nós lemos, é sobre esse mistério. E que mistério é este? Não é? Ele diz isso lá no verso 6, significando que mediante o Evangelho, e o Evangelho são as boas novas que vêm a partir de Cristo, não é? Significando que o Evangelho, os gentios, por conta do Evangelho, os gentios tornam-se co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo. Então, o mistério é essa unidade promovida pelo Espírito. Esse é o mistério. Por quê? No verso 5 ele diz que não havia sido dado a outras gerações conhecer esse mistério, mas que agora, pelo Espírito, foi revelado. Então, se trata de revelação, no sentido adequado dessa palavra, não é? Não é entendimento e compreensão, mas é uma palavra que não era conhecida, é uma doutrina que não era conhecida, não é? É um mover de Deus que não era conhecido, mas que a partir, não é, de Jesus, por conta aí do Evangelho, Deus, pelo Espírito, deu a conhecer aos santos apóstolos e profetas, não é? E a continuidade no verso 7, o apóstolo Paulo diz que deste evangelho, o evangelho da graça, ele se tornou ministro pelo dom da graça de Deus, não por obra dele mesmo, não é? Porque foi concedida pela operação do seu poder. Isso é muito importante você prestar atenção, porque quando ele diz que é pela operação do poder, pela graça, você vai se lembrar do final do capítulo 1 e do início do capítulo 2.
É necessário que você se lembre, porque Paulo expressa ali o incomparável poder, não é, que Deus opera. É o mesmo que operou em Cristo e opera também em todos nós. E operou em Paulo, no apóstolo Paulo, trazendo não somente ele da vida para a morte, mas trazendo com um propósito, como ele diz no verso 10 do capítulo 2, porque somos feitura da mão de Deus, criados em Cristo Jesus, para a realização das boas obras, as quais de antemão preparou para que todos nós nelas andássemos ou as praticássemos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que de tudo isso que ele tratou até aqui, ele não fala só de um conhecimento que ele adquiriu em Cristo, mas ele fala do conhecimento que adquiriu em Cristo e da sua própria experiência com o Senhor Jesus. E isso é muito importante para que a gente compreenda, porque é esse o mover que Deus faz com a igreja. Esse é o mover que Deus faz sempre, não é? Nós vamos encontrar em outras ocasiões, por exemplo, no livro de Atos, não é? O Senhor dizendo, por exemplo, ao apóstolo Paulo, por exemplo, em outras situações, de que naquela região existe um povo que pertence a Deus. Então, a orientação era que fosse lá para pregar. Naquele lugar, permaneça mais tempo aí, porque tem um povo que me pertence aí. Quer dizer, não é conhecido nosso, mas é conhecido de Deus. Nunca foi desconhecido de Deus. E no tempo do Senhor, essas coisas são, então, não é, manifestadas. Por isso ele diz no verso 7, e a partir disso a gente dá sequência, dizendo que deste evangelho, o evangelho da graça, não é, de que Cristo veio, morreu por nós, pelos nossos pecados, e agora, por este sangue, não é, o mediador da nova e eterna aliança, nós agora nos tornamos co-herdeiros com Israel, nós os gentios. E não somente nós, mas os que de fato são Israel. Porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, vai dizer no capítulo 9 da sua epístola aos Romanos, que nem todo filho de Abraão é de fato filho de Abraão. Ou seja, não é por mérito, não é por nenhuma outra coisa, não é por descendência, não é porque você é filho de crente que você se torna crente, mas é pelo poder de Deus, quando Deus no seu coração se manifesta, não é, com graça e traz essa pessoa, então, para o seu reino de luz. Por isso ele diz, verso 7, deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus. Muito interessante, porque desde o começo, Paulo diz, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não é minha, é dom da graça, é tudo obra do Senhor, a mim concedida pela operação do seu poder. E aí, os versos de 8 em diante, nós vamos continuar a leitura, nós vamos percebendo, né, que essa ação agora, não é? Paulo diz que esse mover de Deus, ele não tem só consequências, não é, para a igreja, para os homens, mas existe também, não é, uma manifestação disso no mundo espiritual. Vamos ver aí a partir do verso 8, onde ele diz assim, não é? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Vamos aos poucos nesses versículos aqui, porque Paulo é rico em conteúdo, não é? E condensa bastante coisa num conjunto muito pequeno de tempo, né? Melhor, de texto, muito condensado. Verso 8, embora eu seja menor dentre os menores de todos os santos, santos a gente já sabe o significado, não é? Ou seja, aqueles que foram separados. Quando Cristo fala que à sua direita estarão as ovelhas e à sua esquerda os bodes, isso é ser separado, é neste sentido. Então, santo é aquele que foi separado à direita do Senhor, né, como ovelhas, né? Embora eu seja o menor dentre todos os santos, e por que Paulo diz que ele é o menor dentre todos os santos, não é? Ele é menor dentre todos os santos porque ele era exatamente aquele que perseguia a igreja, ele era exatamente aquele, não é, que ia contra a obra e de uma maneira bastante agressiva. Você conhece a história do apóstolo Paulo.
por isso ele se compreende aí o menor dentre todos. E apesar de tudo isso, e isso é muito interessante, porque quando a Bíblia fala que se trata de graça e não é merecimento, Paulo explica que se houvesse alguma questão que envolvesse merecimento, ele jamais teria sido, não é, escolhido por conta de tudo o que ele fez. Mas ainda assim, apesar de ser quem, não é, foi o Saulo de Tarso, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Você deve se lembrar de uma das parábolas em que o Senhor Jesus, contando, não é, de alguém que foi muito perdoado e o outro pouco perdoado, e a pergunta que Jesus fez àquele senhor ali, não é? Qual desses você acha que amou mais? E a resposta, não é? Diante daquela mulher que havia derramado perfume e secou os cabelos, não é? Com os cabelos os pés de Jesus, ele pergunta: qual você acha que amou mais? E aí aquele senhor responde: olha, foi a quem muito mais foi perdoado, muito mais amou. E Jesus diz exatamente isso, né? E você está achando que é essa mulher aqui, não é? Que está nessa condição, né? E porque as pessoas têm um senso de pecado, né? Como se o outro é muito mais pecador, o senso de justiça própria. Então, o apóstolo Paulo traz aqui dizendo que a ele foi concedida a graça de anunciar. Olha o paradoxo. Ele, que não era merecedor, foi tornado, não é? Santo, foi tornado justo pela obra de Cristo para anunciar as riquezas da graça pelas quais, não é? Ou pela qual ele, o apóstolo Paulo, também foi beneficiado. Portanto, ele se apresenta assim para que vejam. Isso não é para os gentios só. Eu também. Ainda que eu seja do arraial de Israel, eu fui separado, fui beneficiado, por isso ele se apresenta como menor, para apresentar, né, o anúncio da graça aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, e a esclarecer a todos a administração deste mistério, ou seja, de apresentar agora para todos, judeus, gentios, não é? Esse mistério. Qual mistério? Ora, de que em Cristo, não é? O Senhor fez convergir todas as coisas, judeus e não judeus. Não há mais um muro de separação. Mas agora não importa descendência, não importa linhagem, não importa raça. Na verdade, nunca houve isso. Todos aqueles que se achegavam a Israel, não é? E se submetiam ali a serem circuncidados, a seguirem ali a lei, eram, não é, trazidos como agora participantes, não é, do arraial de Israel. Mas esse muro que foi construído, como se você se lembrasse agora daquele lençol que o Senhor apresenta para o apóstolo Pedro, é exatamente essa leitura, não é, que os judeus tinham, porque era um povo impróprio, impuro, inadequado. E aí o Senhor diz para Pedro: olha, como você pode dizer que aquilo que foi purificado pelo Senhor é impuro, não é? Assim é agora essa revelação. Por isso o verso 9 ele diz: e a esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas, e aí de novo uma referência a todos os profetas que vieram antes, não é? De Jesus, foi mantido oculto em Deus. Ninguém tinha este conhecimento, mas Deus deu a conhecer a partir, não é, do Senhor Jesus. Foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O Senhor que é o grande criador, não é? Alguém talvez pudesse pensar: ora, mas por que o Senhor fez isso, né? Não é correto? E aí Paulo diz: aquele que criou todas as coisas, porque ele tem não só a capacidade e o poder, mas o domínio, a sabedoria, a maneira correta, não é? Por isso, aqui as credenciais apresentadas do Senhor, o grande Criador de todas as coisas. E aí no verso 10 ele continua dizendo que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida
dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, agora, essa revelação, não é, dessa sabedoria multiforme do Senhor. E o que é esta sabedoria multiforme do Senhor? Essa sabedoria multiforme é o que nós chamamos hoje de igreja, não é? Essa sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, é a igreja. Multiforme no seu sentido literal. Misturado, é essa miscelânea de pessoas de várias origens, de várias, enfim, nacionalidades, e que agora em Cristo se convergem numa coisa só, num único espírito, não é? Por isso, o apóstolo Paulo diz lá no verso 10 que a intenção da graça era que agora a igreja manifeste isso, não é? Essa multiforme sabedoria em Cristo, não é? De maneira a se tornar conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Portanto, tudo isso Deus fez de modo a apresentar, não como quem deve prestações de contas, mas como o Senhor costuma fazer, de tornar conhecido, não é, a sua criação, a manifestação não só da sua vontade, mas também do seu poder. E quanto a isso, meus irmãos, eu penso que talvez você já tenha tido alguma experiência semelhante, mas há momentos em que coisas acontecem na vida da gente que nós não entendemos, mas tempos depois, meses, dias, semanas, talvez anos depois, não é? Nós, pela graça de Deus, não é? Tomamos conhecimento do desdobramento daquilo e que nos causa uma compreensão do porquê que foi feito. Por exemplo, não é? Eu me lembro de algumas situações semelhantes a essa, e que o Senhor, pela sua graça, faz questão de que tempos depois, de repente muito tempo depois, alguém que já não falávamos há tanto tempo, alguma coisa assim, entre em contato. A gente até se espanta com o contato, e aí a pessoa conta alguma coisa, e aí você se recorda de um período anterior e fala, uau, glória a Deus, não é? Eu me lembro de uma pessoa que foi, antes de eu me mudar, bem próximo da minha mudança para o interior, compartilhar sobre um problema pessoal, e eu me lembro de que, na ocasião, tratei de coisas e falei de coisas com essa pessoa que eram muito profundas, muito agudas, e que eu mesmo me senti muito mal pelas coisas que foram compartilhadas ali, não dela comigo, mas minhas para ela, porque eu pensei, meu Deus, eu acho que eu errei aqui, falei demais, porque a pessoa se irritou bastante, não é? Se eu não concordo com nada disso que o senhor falou, e que não sei o quê, ficou bem bravo, né? A pessoa ficou brava. E aí eu falei, bom, ok, mas nós que somos cristãos sabemos que a gente não fala de nós mesmos, mas é o Senhor quem ministra. Mas aquilo, pela reação da pessoa, eu fiquei bastante, não é, chacoalhado, a ponto de perguntar ao Senhor, né, e até buscar o seu perdão, se eu falei de coisas que eram da minha parte, do meu entendimento, e eu mesmo penso que não entraria nesse tipo de assunto, que é muito particular da pessoa. Ora, cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos depois, eu já nem me lembrava mais, eu já morando no interior esse tempo todo, já tendo a oportunidade de estar junto com a minha irmã Cláudia, que está aqui com a gente, lá em Cajubi, lá em Catanduva e tudo mais, eu recebo um contato dessa pessoa. Eu já nem me lembrava mais, e assim, não tinha a menor expectativa de que algum dia eu voltasse a falar ou sequer vê-la, não é? E essa pessoa me procurou. E me procurou para dizer, por isso Deus faz questão, meu irmão, ele não deixa as pontinhas soltas, mas ele costura da maneira correta. O Senhor é o grande artesão, né, da sua obra. E essa pessoa me procurou porque o Senhor conhecia a angústia que estava no meu coração desde aquele tempo. E aquela pessoa disse, olha, pastor, eu estou entrando em contato, gostaria de falar com o senhor, porque eu reagi muito mal a uma conversa que nós tivemos, e me remeti diretamente àquele momento, não é? Exatamente aquele, e ela dizia, olha, eu fui buscar ajuda profissional, porque eu passava por apuros, né, e tal, e na primeira conversa que nós tivemos, as coisas que aquela pessoa me disse foram exatamente as coisas que o
o Senhor ministrou naquele dia que nós conversávamos. E eu continuei não acreditando, não. Fui buscar, ela passou por algumas pessoas, não é? E essas pessoas trouxeram exatamente aquele ponto de vista, aquela perspectiva, só que agora uma leitura profissional de alguém, não é, que entende de psique e coisas que não são do meu domínio, não é? E ela veio dizendo exatamente isso, se retratando para dizer que tudo aquilo era, de fato, da parte de Deus, e a partir daquele dia, pelo choque que ela tomou, não é? Muitas coisas na vida dela mudaram, não é? E mudaram, pela graça de Deus, para melhor. Isso não veio de mim, irmãos. Isso veio da parte do Senhor. E Deus é tão maravilhoso, porque naquela angústia que eu sentia, Deus trouxe à luz, não é? De que aquilo não foi minha obra, não é? Mas foi obra das mãos do Senhor. E eu creio, sem sombra de dúvida, que você tem experiências semelhantes, né, e maiores. Portanto, aqui, não é, quando nós vemos o verso 10, o apóstolo Paulo dizendo que a intenção disso, não é, de manter isso oculto em tempos passados, mas agora revelar na igreja, não é só a palavra pronunciada, mas na manifestação da igreja. Essa verdade é revelada ao mundo, e não somente ao mundo, mas também, não é, às autoridades nas regiões, poderes e autoridades nas regiões celestiais, como está aqui na versão da NVI. E aí alguns, não é, podem olhar para isso e pensar, não é, que são esses poderes e autoridades nas regiões celestiais, não é? Será que, porque no capítulo 6, do verso 12, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, não é? Vamos lá dar uma olhadinha no verso 6, no capítulo 6, não é? Mas no verso 12, ele diz assim: pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a associação direta do versículo 12 do capítulo 6 com o capítulo 3, no versículo 10, muitas pessoas fazem. Então, como se Paulo estivesse dizendo que essa revelação da igreja é uma revelação para demonstrar ao inferno, aos demônios, a esses poderes e potestades, não é? A manifestação da graça. Mas não é só a este tipo de poderes, porque quando nós vemos aqui, não é? Nós vamos encontrar no capítulo 1 que o Senhor Jesus, ele está acima de tudo e de todos, não é? No capítulo 1, nós vamos ver que no verso 21, ele diz assim, não é? Que o Senhor Jesus foi posto à direita, não é? Nas regiões celestiais, verso 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Ou seja, o Senhor Jesus está acima de tudo, e este de tudo não é somente de poderes e potestades, não é, demoníacas, oriundas aí do inferno, não é somente disso, mas é de todo o corpo celestial. E isso nós podemos fazer um link direto com o apóstolo Pedro também, não é, para que a gente possa compreender essa situação. Então, aqui, esse conhecimento que era oculto aos que vieram antes do Senhor Jesus, agora é manifestado na igreja e revelado aos apóstolos, não é, e profetas daquela época, para que fosse de conhecimento. Isto também era de intenção de anjos, buscar este conhecimento, de compreender essas verdades, mas não havia sido ainda, não é, compartilhado. Deus não havia ainda revelado, o fez a partir de Cristo e fez uso dos apóstolos e fez uso também, não é, dos profetas daquela época. Então, para que a gente perceba isso, vamos lá na primeira epístola de Pedro, e é um tema bem interessante porque desmonta uma série de coisas, não é, inadequadas que se tem por aí. No primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, né? Olha só o que é que diz aí no versículo 12.
O versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, era uma busca para a compreensão dessa graça, não é, que até os anjos tinham ali, não é, este anseio em conhecer, e que agora, segundo o apóstolo Paulo, não é, em Efésios, tornou-se conhecido, não é? E aí ele torna conhecido aos poderes e autoridades nas regiões celestiais este mistério, o mistério da graça, não é? Se nós observássemos aqui o que o apóstolo Pedro estava tratando aqui, não é? Na sua epístola aqui, ele está tratando sobre um período de pregação, não é? Sobre salvação, e que é a mesma coisa. Olha comigo ali, você deve estar ainda na primeira de Pedro, né? No capítulo 1, vamos ler o versículo 10. E a partir do 10, a gente precisaria passar por toda a totalidade aqui da epístola para você compreender, mas eu quero pincelar alguns pontos aqui, não é? Para que você possa entender aqui. Olha aí o verso 10, ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Foi acerca dessa salvação, deste mistério que fala o apóstolo Paulo, e aqui Pedro está falando da mesma coisa, não é? É desta salvação que investigaram ali os profetas que falavam da graça destinada a vocês. Eles investigavam e examinavam, verso 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, ou seja, não era para o tempo deles, mas era para um tempo vindouro. E eles falavam de coisas que eles também não compreendiam, os profetas, porque falavam do sofrimento de Cristo, mas não compreendiam. E não tinham ideia da dimensão, da abrangência dessa obra na cruz. E no verso 12, Pedro diz que, inclusive, não é? Tudo isto, no finalzinho do verso 12, não é? Coisas que até mesmo os anjos ansiavam, não é? Por observar. E do que fala aqui, então, o apóstolo Pedro? Ele está tratando, meus irmãos, aqui sobre essa salvação pela graça, não é? Deixa eu só colocar aqui a minha folhinha para eu não perder aqui, né? Virar aqui. Essa salvação pela graça, não é? E que agora é manifestada também, não é, aos gentios, através de Cristo, descrevendo esta salvação que os profetas investigavam. Como assim investigavam? Porque, se você se lembra do nascimento de Jesus, você vai ver que tinha uma série de cientistas, não é? Pessoas que observavam as profecias e tentavam ver sinais do tempo, até que fizeram um mapeamento e encontraram aquela estrela, que guiaram eles até Cristo, não é? Até a criança, o bebê, o Senhor Jesus, o bebê nascido ali, não é? Então, essas pessoas olhavam para tudo isso e investigavam. Quando há de se manifestar essa salvação? Que desde Daniel se falava, não é? Mas ninguém compreendia quando e em que circunstâncias. E, inclusive, não é? Desculpe, meus irmãos, aqui enroscou a palavra. Se falava sobre isso sem ter, não é? Conhecimento. E Pedro agora começa a dizer, não é? Que isso foi tratado e investigado pelos profetas desde aquele tempo, mas eles não compreendiam que não falavam para eles, mas para um tempo vindouro que haveria de vir e que os anjos também ansiavam. E aí, meus irmãos,
Pedro, lá no capítulo 3, vai dizer outra coisa, que aí é já tema polêmico, eu vou só pincelar, para gerar não, uma curiosidade aí. No capítulo 3, no verso 18, não é? Ele diz assim, o apóstolo Pedro: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Note a contundência dessas palavras, não é? Esse sofrimento ele tem um propósito para nos conduzir a Deus, não é? E ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, apenas 8, foram salvas por meio da água, isto é, representado pelo batismo, que agora salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui Pedro fala, não é, que esse sofrimento de Cristo foi uma vez por todas, e diz que ele não somente morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito, com o qual, não é, verso 19, foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí, só para gerar um tumulto, não é? Algumas pessoas fazem a leitura disso como o Senhor Jesus tendo descido até o inferno, como se o inferno fosse embaixo, alguma coisa assim, né? Como se ele tivesse descido até o inferno e ido lá pregar para aqueles que estavam aprisionados no inferno, não é? Essa é uma maneira de se ler e que, como já demonstra aí meu irmão sorocabiano, não é? É uma leitura muito triste e incorreta, não é? E aí, o que Pedro está tratando ali, ele descreveu exatamente aqui, não é? No capítulo 1, e o link está aqui direto. E aí a minha provocação é: Jesus desceu ao inferno? Para onde foi o Senhor Jesus, não é? Neste período, porque as pessoas vão olhar para este capítulo 3, os versos 18 em diante, e vão dizer que isto acontece quando ele vai pregar aos espíritos em prisão, no intervalo entre crucificação e ressurreição. Então é o momento em que ele desce, vai ao inferno, toma as chaves da morte, não é, e do inferno, prega aos espíritos em prisão e volta, não é? Então esta é uma maneira de se entender. Isto faz sentido? Está correto? Sim ou não? Não é? Para onde foi então o Senhor Jesus após, não é, se entregar o seu espírito na crucificação? Este não é o nosso tema aqui, eu só quis fazer a provocação. E vou continuando, porque diz aqui no verso 12, não é, que estas coisas acerca dessa salvação também os anjos ansiavam observar. Voltando agora, depois de vocês serem provocados, não é, para o capítulo 3 de Efésios, ali no versículo 10, ele diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multissabedoria de Deus fosse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, a igreja manifesta, a igreja, ao olhar para a igreja, e aí não é a instituição, mas é o corpo de Cristo, a olhar aos irmãos, não é? Este ajuntamento de pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, não é, de toda, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isto manifesta a graça de Deus e expressa aos poderes e autoridades nas regiões celestiais a multissabedoria da graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É como nós falamos há pouco, que Deus, na sua bondade, não é, nos deixa saber tempos depois o motivo de determinadas coisas. E agora, não como quem precisa prestar contas, mas Deus manifesta para que se torne conhecido, porque Ele é o Senhor da graça. A Ele toda a honra e toda a glória. E agora, ao olhar para a igreja, não é? Todos, humanos ou celestiais, podem agora contemplar, não é, a graça manifestada na multissabedoria
do Senhor, não é? E aí a continuidade no versículo 11, ele diz que isto é de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo, o nosso Senhor. De acordo com o eterno plano. Ou seja, há um plano, há decretos, há a vontade de Deus que é eterna, e esta eternidade da qual fala aqui o apóstolo Paulo, quando nós pensamos em eternidade, a gente pensa um período, não é, de tempo que não tem tempo. É uma época sem tempo. É mais ou menos como a gente fala sobre a eternidade tardia ou a eternidade passada. Quer dizer que se refere a um período, entre aspas, da eternidade, onde o mundo, o universo não havia sido criado. Então é deste tempo, onde a criação ainda não havia sido feita, não é? Que este plano foi, então, elaborado. Por isso ele fala, de acordo com o eterno plano que ele, o Senhor, quem é este, o Senhor? É exatamente aquele, como diz ali no versículo 5 do capítulo 1, não é? Conforme o bom propósito da sua vontade, segundo aquele que ele mesmo faz com que se cumpra todas as coisas segundo a sua vontade. Verso 11 do capítulo 1. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então há um plano, é o mesmo plano. Não são coisas separadas, mas tudo está numa regência de um projeto de redenção, não é? Todo firmado, criado, instituído e edificado em Cristo. Porque ele é a pedra angular, ele é o alicerce, não é, da igreja, e nele está sendo edificada toda a igreja. Por quê? Porque este é, versículo 11 do capítulo 3, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não é? Então se trata aqui, meus irmãos, não de uma consequência, de uma realidade que pode ser, não é, enfim, diferente, alguma coisa assim, mas se trata de um plano, de um projeto que é eterno. E quando nós pensamos em plano, eu queria que você se lembrasse que a palavra de Deus diz que nenhum dos intentos do Senhor se frustram, nenhum dos planos do Senhor são frustrados, nenhum deles. E por que não são frustrados? Porque Deus acerta todas. Porque ele, versículo 11 do capítulo 1, olha só, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, porque tudo acontece segundo a vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Por isso diz aqui o apóstolo Paulo, no verso 11, não é? De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, porque agora, neste projeto, não é? Nós fomos criados, predestinados, não é? Trazidos à existência e com base em tudo isso, nessas ricas, não é? E insondáveis riquezas de Cristo, como ele diz lá no verso 8, agora, diante disso, nós podemos, não é? Ter livre acesso a Deus em Cristo e em confiança pela fé nele. Não é? Com confiança. O que ele quer dizer com confiança? Ora, é o que diz o apóstolo Paulo no verso 8, olha lá. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, o apóstolo Paulo tem plena consciência de que ele em Cristo foi perdoado. Então, por que ele diz isso? Porque ele sabe, não é? Quem ele é. Ele sabe o que ele vira se ele estiver sozinho. Ele sabe que sem Deus é essa a inclinação dele. Portanto, agora, não é? Diante desta verdade, que todos sabem que não é por sua própria obra, que todos sabem que não se trata de nenhum de nós, mas da graça de Deus. Por isso diz o Senhor a ele, a minha graça te basta. Ele diz no verso 12, por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Temos livre acesso a Deus em confiança e pela fé. Nós não vamos encontrar lá rejeição, nós não vamos encontrar lá um raio
saindo do seu trono, fulminando todos aqueles que se aproximam, porque são pecadores, mas nós vamos encontrar um Deus gracioso, que nos recebe como filhos, co-herdeiros com Cristo, não por nossa causa, mas pelo sangue derramado. E aí ele continua no verso 13, não é? Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E aí vem um pedido de ânimo. As pessoas vão olhar agora para o apóstolo Paulo e vão falar, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo está preso. E agora, o que vai ser, minha gente? Como é que vai ser a igreja? O que eu vou fazer? E aí ele diz lá no verso 13, né? Não desanimem por causa das minhas tribulações. E ele diz, tudo isso é em seu favor, é em favor da obra do Senhor. É por estes irmãos que Deus deu esse ministério ao apóstolo Paulo. Por isso ele diz, em seu favor eu passo por tudo isso. Não para a minha glória, mas para a glória, não é? Daquele que nos chamou. E ele diz, porque tudo isso é glória para você. Então, redunda, não é, em bênção do Senhor na vida da igreja. Por isso é glória para vocês. No verso 14, ele continua. Por essa razão, e aí vem mais um período de oração que faz aqui o apóstolo Paulo, não é, pela igreja. Ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Por essa razão, por essa verdade revelada, por este mistério que agora está sendo ministrado, não é? E tornado conhecido diante de todos pelo evangelho da graça, ele diz, eu agora ajoelho-me diante do Pai, chama Deus de Pai, do qual recebe o nome toda a família. O teu sobrenome, muito provavelmente, não é? É a raiz do teu pai, não é? É a raiz da tua família, que está indo de geração em geração, da mesma maneira, não é, com Deus, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Por isso, aqui o anúncio no versículo 10, esse anúncio da multissabedoria, não é um anúncio tão somente para os demônios, para o inferno, para que se torne conhecida a graça de Deus. É para todos, não é? Porque Deus é um Deus gracioso. E agora no verso 16 ele diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ou seja, a graça, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E agora aqui o apóstolo Paulo, ele exulta no coração, exulta no espírito, não é? E ora ao Senhor para que, da mesma maneira como ele disse, não é? No finalzinho do capítulo 1, olha lá comigo no verso 18, ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual os chamou. Então, essa oração da iluminação dos olhos, para que possam contemplar o quê, não é? Ao verso 16. Oro para que, do capítulo 3 agora, né? Para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo, por meio do seu Espírito, não é? Para que Cristo habite no coração de vocês. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, é só a partir daquele que nasceu de novo, não é? Porque Cristo habita no coração mediante a fé, porque está arraigado e alicerçado em amor, e isso só vem daquele que nasceu de novo, porque é fruto do Espírito. Aí vem o verso 18, olha aí. Vocês possam, juntamente com todos os santos, vocês também, todos contemplem. Contemplem o quê? Compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e venham a conhecer o amor de Cristo, que excede toda compreensão.
para que sejam cheios de toda a plenitude. Ou seja, é obra de Deus, e em manifestando a obra de Deus, os olhos são abertos e podem agora contemplar a altura, a profundidade, a largura, não é? A abrangência dessa obra maravilhosa. E aqui, meus irmãos, eu me lembro de já ter conversado algumas vezes com algumas pessoas de uma fé kardecista, não é? E falando com elas, não discutindo, mas uma conversa, porque me procuraram, não é? E falando sobre a necessidade, não é, de se pagar por tudo que fez, não é, de você ser ali chicoteado, esbofeteado, ter uma vida difícil para que você pague pelo que você fez em outras vidas e tal. E é tão triste isso, né, porque é um peso que Cristo já levou sobre si, não é, e que nós não temos que levar isso, porque isso é graça. E eu me lembro de ter dito a essas pessoas, não é, que tudo isso que elas tentam pagar e jamais serão capazes de pagar, e estão lá tentando, elas estão rejeitando, estão desprezando a oferta ilibada que o Senhor nos fez, a entrega do Cordeiro. Porque elas não querem o sacrifício de Cristo, elas querem fazer o seu próprio sacrifício. E eu dizia a elas, não é? Cristo já pagou na cruz, e a palavra diz que todo aquele que crê em Cristo, ele é justificado, ou seja, a sua, não é, injustiça, o seu pecado, vai ser atribuído a Cristo na cruz, no pagamento, e a justiça de Cristo, que é dele, por ser o inocente, o Cordeiro Santo de Deus, é imputada sobre aquele que agora, não é, nasce de novo, aquele que crê em Cristo. E isto é justiça. E essas pessoas, eu me lembro, meus irmãos, de dizerem, não, isso não é justo. Por que ele vai pagar por uma coisa que é minha? O que essas pessoas não compreendem, meus irmãos, é que se Cristo não pagasse, não haveria ninguém que fosse capaz, ou que seria, ou que é, ou que será capaz de pagar. Então, não se trata de injustiça, mas se trata de graça e manifestação da graça. Por isso, somente aqueles que nascem de novo têm os seus olhos abertos para compreender, verso 18, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Toda a compreensão de justiça humana que é falha, dessas pessoas que olham e falam, mas não é justo ele pagar pelo meu pecado, não é justo ele estar lá, não é justo isso. Isso não se trata de justiça, se trata do amor, verso 19, e conhecer o amor de Cristo que manifesta a graça, não é? E que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre estar cheio de toda a plenitude de Deus. É cheio de todo este conhecimento e toda a plenitude de Deus. Essa oração que faz o apóstolo Paulo é impressionante, porque ele está se referindo aqui, meus irmãos, a uma expressão que era usada no templo. O templo estava cheio da glória de Deus. E esse estar cheio, estas palavras que diz aqui o apóstolo Paulo, fazem referência ao tabernáculo, fazem referência ao templo. E agora, quem é o templo? Ou quem são as pedras vivas que se compõem na edificação do novo templo para o Senhor? Somos todos nós, a igreja. Então, é este preenchimento com a graça, é essa plenitude que só se manifesta pelo Espírito no conhecimento de Cristo, para compreender a largura, a altura, a profundidade, não é? Que não dependem de mim e de ninguém, não depende de obra de ninguém, não depende de características, não é? E peculiaridades de ninguém. Não se trata do que eu fiz ou deixei de fazer, do que eu farei ou deixarei de fazer, mas se trata do que Cristo fez por todos nós. Porque não se trata de justiça, mas de graça. Porque pela graça, Deus cumpre toda a demanda da justiça da lei em Cristo. E agora todos aqueles que estão em Cristo são beneficiados pela obra
da cruz. Por isso, Paulo ora para que estas pessoas, acompanhe comigo o verso 17, porque esse é um racional, não é? Que está mostrando como essas coisas se constituem, não é? Verso 16, ele começa essa oração dizendo: oro que Deus, não é, com as suas gloriosas riquezas, fortaleça o íntimo do seu ser com poder. Lembre-se que ele acabou de dizer, não é, para todos, que ele é o menor dos menores, verso 8, né? Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos. Então ele ora agora para que as pessoas sejam fortalecidas, para que as pessoas não olhem para si, que não olhem para as circunstâncias, mas olhem para este amor, para essa obra maravilhosa que foi feita, não é? Fortaleça no seu íntimo, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E aí ele está se referindo ao que ele trata no capítulo 2, não é? Porque, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então há um novo nascimento, há aqui uma ressurreição, há o poder de Deus sendo operado aqui na vida dessa pessoa, não é? Fazendo com que ela venha à vida, saia da morte e venha para a vida. Para que Cristo, verso 17, habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraizados e alicerçados em amor, é fruto do Espírito na vida daqueles que estão em Cristo. Ou seja, criou raízes nesta verdade, criou raízes na palavra, criou raízes no Espírito, e alicerçados no amor, ou seja, lembra da pedra fundamental que é Cristo, lembra do alicerce, o evangelho lançado sobre Cristo, pelo qual se edifica a igreja agora, é o que Paulo vinha tratando até aqui, alicerçados e arraigados em amor, verso 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, porque essa compreensão não é manifestação de racional humano, mas se trata de revelação do Espírito. É o Espírito que abre os olhos. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer na plenitude, ou seja, na totalidade. E isso é surreal, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ser cheio de toda a plenitude de Deus é uma oração, meu irmão, que só com fé se faz. Porque pense, não é você tentar colocar um caminhão dentro do bolso de uma calça. Uma comparação bem simples. Você consegue colocar um caminhão dentro do bolso de uma calça? Racionalmente, não. Como é que você coloca ser cheio da plenitude de um Deus infinitamente maior do que todos nós? A preencher esse templo, esse novo templo que somos você e eu. E isso é maravilhoso, isso é ousado, é pelo Espírito e pela fé que se faz uma oração assim, não é? Verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. É por isso que os kardecistas, meus irmãos, não compreendem essas verdades, porque precisam que tenham os seus olhos abertos, porque eles estão lá presos nas amarras de uma justiça que nunca, jamais terão condição, não é, de alcançar o que eles esperam alcançar. Primeiro porque a doutrina da reencarnação é falsa, é uma doutrina furada, não é? E eles continuam a crer nisso. Segundo porque nenhum deles, ainda que tivessem zilhões de vidas, ainda que fosse possível a reencarnação, jamais poderiam pagar o preço que só o Cordeiro de Deus pôde pagar. E aí ele vem, não é, dizendo que para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, não é? E aí no versículo 20 vem a doxologia dessa oração de Paulo, é um momento de exultação, adoração. Paulo está louvando a Deus aqui, meu irmão. E aí ele diz, a Deus, não é? Que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse que Paulo fala, meu irmão? O mesmo poder que foi, não é, atuado em Cristo, que atua na vida de todos aqueles que estão em Cristo e que atua
também no apóstolo Paulo, verso 7 do capítulo 3. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. É deste poder que está falando aqui o apóstolo Paulo, o incomparável poder de Deus. Verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós os que cremos, como ele diz em outro versículo aqui no capítulo 2, a ele, aí vem a adoração, seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A ele seja a glória, porque é obra dele, é tudo para ele, foi por meio dele. Sem ele não haveria absolutamente nada, tampouco a graça, não é? E se hoje estamos em Cristo, é porque o Senhor, pela sua graça, não é? Se revelou a todos nós, se apresentou e nos trouxe de volta à vida, como diz o capítulo 2, no verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, pela graça vocês são salvos. Glória a Deus por essas palavras, meus irmãos. E com isso, o apóstolo Paulo encerra aqui o que nós tratamos deste primeiro quadrante da epístola, onde ele apresenta qual é a obra de Deus, esse projeto, este plano eterno, que não depende de homens, depende exclusivamente, não é, do Senhor, na manifestação da sua vontade, como diz o verso 11 do capítulo 1. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso é palavra de Deus, meus irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele encerra este primeiro quadrante, tratando do que é a igreja, senão a manifestação da multissabedoria. E essa palavra multissabedoria, se você pegar um catálogo de tintas, se você for a uma loja de tintas e pegar aquele catálogo de tintas, sabe aquele treco magrelinho assim, e que você abre, parece um leque, e abre, tem várias tonalidades de cores da mesma família, e a outra família de cores, e assim vai. Essa abertura desse leque, fica com essa imagem na cabeça, é disso que se trata a multissabedoria, não é? Porque Deus tem, não é, o seu povo espalhado e não tem nenhuma exclusividade. Eu sou Deus somente deste povo aqui, mas o Senhor tem povo, ele tem ovelhas espalhadas em todo, não é, este mundo. Por isso diz o Senhor Jesus: eu tenho também, João no capítulo 10, outras ovelhas. Essas outras ovelhas de quem ele falava lá no capítulo 10, ele se refere exatamente aos gentios. Ele estava falando ali entre os judeus, mas se referia aos gentios. Estas outras ovelhas que Jesus fala no capítulo 10 do Evangelho de João, ele está se referindo a você, ele está se referindo também a mim, a todos nós gentios. E aqui até o final do capítulo 3, onde Paulo agora encerra este quadrante com uma oração e essa doxologia, não é? Essa adoração ao Senhor, e ele dá, não é? Verso 21, a ele seja a glória na igreja, que é, não é, manifestação da multiforme sabedoria de Deus, e em Cristo, ou seja, a igreja em Cristo manifesta a glória para o Senhor por todas as gerações e por todos sempre. Amém. E com isso encerra este quadrante. Do capítulo 4 em diante, agora nós vamos ver, diante destas verdades, qual é a orientação que o Espírito, através de Paulo, não é, traz para a igreja. O que a igreja deve fazer? Agora na compreensão da unidade, agora na compreensão que não é um acidente, que você não se tornou crente porque você escorregou um dia na frente da igreja e alguém te socorreu e você ficou feliz e ficou ali, mas é um projeto de Deus, que Deus nos conduziu, não é? Em Cristo. Agora, não é? O que nós fazemos diante de todas essas verdades? E o capítulo 4 em diante, até o final do capítulo 6, o apóstolo Paulo passa orientações à igreja, e elas nós vamos ver a partir da próxima semana, se Deus assim permitir. Amém, meus irmãos?